Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos juntos abrir a palavra de Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto os queridos irmãos procuram o texto sagrado, eu quero louvar ao Senhor por esta tão rica oportunidade que Deus nos concede de, pela primeira vez, estarmos aqui para juntos louvarmos ao nome do Senhor Jesus. Eu quero ser grato ao Senhor pela vida dos queridos pastores desta igreja, o querido pastor Gion, pastor Stefano, obrigado, tá? por acatarem o meu nome. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. É um prazer conhecê-los, porque lá em João Pessoa a gente ouve muito bem falar de vocês, então é um prazer em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando os queridos líderes, o irmão Paulo Vitor e a irmã Daniele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mesmo na ausência, quero agradecer ao meu amigo Lucas Lima pela ponte, indicação, para que a gente chegasse até aqui esta noite, tá bom? Eu quero agradecer ao meu Deus pelos livramentos que Ele nos deu na estrada, porque foi uma luta para eu chegar até aqui. Eu queria vir para cá, mas o meu carro não queria, mas deu tudo certo. Deus quis e a gente chegou até aqui em nome de Jesus. Capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, verso de número 1. Assim está escrito o texto sagrado. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui, vocês podem tomar os vossos assentos, que o Espírito de Deus se encarregue de aplicar sua palavra nos nossos corações. Cantor Rafael Oliveira, é um prazer estar com você, sua esposa, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Queridos, eu reconheço que existe um tema que fora proposto para o evento, mas assim que o pastor tomou o microfone, ele falou da pessoa mais importante das nossas vidas, que é o nosso amigo Espírito Santo. E eu não podia deixar de falar sobre este amigo. Então, prometo a vocês que eu vou ser muito rápido nas minhas palavras e não vou cansá-los, tá bom? Queridos, Pentecostes faz parte das 3 mais conhecidas festas do povo judeu, dentre as quais eu destaco Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Em primeiro lugar, a Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus ainda no Êxodo, através de Moisés. O sangue do cordeiro que era colocado nos umbrais das portas aponta diretamente para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa festa acontece uma vez por ano. Em todos os anos acontece em uma mesma época. E ela funciona da seguinte forma: cada família oferece um cordeiro para Deus no templo. Voltam para casa, eles cozem a carne do cordeiro e assim eles realizam assim a festa da Páscoa. Mas como disse, é uma festa que aponta diretamente para o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo, gente, nós temos a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas. Essa festa ela foi instituída pelo próprio Deus como um memorial. Esse memorial foi instituído para lembrar o povo dos 40 anos vividos no deserto, aonde eles habitavam assim em cabanas. E por último, gente, nós temos a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes, ela significa 50º dia. Até porque Pentecostes era uma festa que era realizada cerca de 50 dias após o primeiro sábado da Páscoa. E quando nós que somos conhecidos por pentecostais, nós lembramos e nos referimos a Pentecostes de forma correta, nós aplicamos ao acontecimento extraordinário que marca o início da igreja primitiva. Quando nós falamos de Pentecostes, nós nos referimos à manifestação plena do poder do Espírito que desce sobre os primeiros discípulos de Cristo. Quando nós falamos de Pentecostes,
nós evidenciamos aquilo que Ele fez. Mas não só o que Ele fez, porque o Espírito Santo não está limitado a ninguém. Nós evidenciamos aquilo que Ele faz e aquilo que Ele continuará fazendo até o arrebatamento da igreja do Senhor. Quando nós falamos de Pentecostes, uma alegria toma conta de nosso ser, pois ao falar de Pentecostes, nós evidenciamos a experiência com o poder pentecostal. E eu tenho certeza de que quando alguém tem uma experiência com esse poder pentecostal, essa pessoa nunca mais será a mesma pessoa. Quando nós falamos de Pentecostes, gente, nós precisamos evidenciar o agente de Pentecostes, que é a pessoa do Espírito Santo. E quando nós lembramos do Espírito Santo, dois nomes vêm em nossa mente para que a gente venha aprender mais sobre o Espírito Santo: Lucas e Atos. Até porque, gente, Lucas, ele é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na vida de Cristo, na vida dos discípulos e na vida da igreja recém-inaugurada. Lucas nos informa que o mesmo Espírito que desce sobre Cristo no Jordão, guia até o deserto, reveste-o de poder para salvar, curar, libertar, pois ele mesmo disse na sinagoga, lendo o livro de Isaías, que falava sobre ele mesmo, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu a dar liberdade aos cativos, a vista cegos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Agora Lucas nos informa que este mesmo Espírito vem sobre os discípulos de Cristo. É por isso que nos capítulos iniciais de Atos, tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, Lucas ele vai referir-se à promessa, à dádiva, ao batismo, ao poder e à plenitude do Espírito Santo na experiência do povo de Deus. E quando eu paro para pensar acerca da manifestação do Espírito em Pentecostes, eu afirmo a vocês que Pentecostes não foi um acontecimento casual, mas na verdade foi uma agenda estabelecida pelo próprio Deus. Assim como a cruz de Cristo estava no plano de Deus nos tempos eternos, a efusão, a descida do Espírito Santo já estava no plano desde a eternidade. Outro sim, Pentecostes foi um acontecimento único, pois o Espírito desceu apenas uma vez. Mas eu afirmo a vocês que os frutos de Pentecostes estão presentes até os dias atuais. Quando eu paro para pensar nos frutos de Pentecostes, eu me refiro a poder. E gente, quando eu paro para pensar sobre poder, eu me encanto com a fala de John Stott, quando ele diz, abre aspas, nós devemos cuidar para não diminuir nossas expectativas ou relegar a categoria do excepcional aquilo que Deus talvez queira que seja a experiência normal do seu povo. Pedro, o que é que ele quer dizer com isso? É simples, aplicando aqui num contexto de congresso, não é novidade para ninguém o que eu vou dizer aqui. Existem pessoas que não levam uma vida devocional ativa com Deus, e isso não é novidade. Não levam uma vida devocional ativa com Deus, porém chega na semana do congresso. Se a pessoa que não leva uma vida devocional ativa com Deus começa a orar, começa a jejuar, se tem vigília vai para a vigília, se tem oração vai para a oração, se tem reunião vai para a reunião. Aí chega o congresso. Deus, por extrema misericórdia, decide falar com essa pessoa, decide renová-la, decide enchê-la. Só que, gente, na mente de uma pessoa que não acostumou-se a ter e a desgastar-se a sua vida no secreto, na mente dessa pessoa, o poder de Deus apenas serviu como um marco de memória. E o que Deus quer tratar conosco a respeito do seu poder manifesto é que o meu poder não somente marque a sua memória, mas crie raízes em você, a ponto de você vivenciar poder, não somente em 3 dias de congresso, mas todos os dias da tua existência.
Eu me encanto, gente, acerca do poder pentecostal, acerca da descida do Espírito Santo. Contudo, gente, eu devo alertá-los que não podemos cair no erro de afirmar que a existência do Espírito Santo foi a partir de Pentecostes. Na verdade, o Espírito, ele também é Deus. E como Deus, ele é antes mesmo que a eternidade pudesse existir. Mas, gente, apesar do Espírito ser antes do princípio, no princípio nós vemos o seu agir. Vocês concordam comigo? A criação, ela parte da palavra que sai da boca de Deus Pai, o haja. O Filho é o Logos encarnado, ele é a palavra, o autor da criação. Mas em Gênesis nós observamos o passear do Espírito sobre algo que não tem forma, algo que é vazio, preparando para receber o haja que sai da boca de Deus. E, gente, eu me encanto com a atitude de Deus, porque no Gênesis nós vemos o trabalhar do Pai, do Filho e do Espírito. Quando Deus ele manifesta o desejo de criar o homem, ele diz: façamos o homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. A palavra façamos é plural, indicando a atuação conjunta de Pai, Filho e Espírito. E, gente, eu me encanto com alguns personagens da Bíblia que falam do Espírito Santo. Porém, eu destaco 4 personagens aqui a vocês. Primeiro, gente, quando eu me refiro a Pentecostes, eu afirmo a vocês que Pentecostes não só foi o cumprimento de uma promessa, mas também foi o cumprimento do desejo do coração de um homem. Números capítulo 11. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, a porção que há em ti, eu derramarei sobre 70 anciãos, e eles vão profetizar. Deus falou, Deus fez. Deus derramou o Espírito sobre 70 anciãos. Eles começaram a profetizar. Só que depois desse dia, gente, nunca mais profetizaram. Porém, 2 homens dentro do arraial, chamados Eldade e Medade, permaneceram profetizando. Alguém chegou e disse: não pode, só quem tem esse negócio aqui é Moisés. Vou falar para Josué: Josué, tem 2 camaradas no arraial que não pararam de profetizar. O que é que a gente faz? Josué, como um bom servo, vai em direção a Moisés e diz: Moisés, só quem tem esse negócio de profetizar aqui é tu. Só quem profetiza e cumpre é o Senhor. Só quem tem esse negócio de falar mistério aqui é o Senhor. Você quer que eu mande eles parar? Aí Moisés olha para Josué e diz: por acaso tens tu ciúmes por mim? Aí Moisés expressa o desejo e diz: quem me dera que todo Israel fosse profeta, e que Deus derramasse seu Espírito não só sobre 2, mas sobre todos. Todos. Gente, você vai entender isso aqui agora, porque o Espírito só descia sobre algumas classes de pessoas, sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes. Mas o desejo de Moisés agora é: derrama o teu Espírito não só sobre sacerdotes, não só sobre reis, não só sobre profetas, derrama o teu Espírito sobre todos. Segundo, gente, Pentecostes não só foi o cumprimento do desejo do coração de Moisés, mas foi cumprimento de promessa. Joel capítulo 2, verso 28, o contexto, Joel está profetizando e está dizendo: sacerdotes, Deus não quer que vocês rasguem as vossas vestes, rasguem o vosso coração, humilhem-se, e há de ser que depois derramarei
o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. E para tu entender e dar glória a Deus, Joel profetiza e diz: e há de ser que sobre servos e servas derramarei do meu espírito. Terceiro, gente, o maior profeta nascido de mulher, João Batista, começa pregando nos desertos da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Chegaram para João e disseram: João, você se parece com as características do Cristo. Você é o Cristo, João. Você é o Messias. Aí João para o sermão e diz: olha aqui para mim. Eu não sou o Cristo, mas vem um aí. Ele é mais poderoso que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água para o arrependimento, mas o que vem, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem alguém que acredita que Jesus ainda batiza aqui? Pois eu vim lá de João Pessoa para dizer: o céu está aqui, e Ele está dizendo: eu vou começar a tirar o português dos teus lábios, e eu vou te encher do meu... Sabe por que eu falo isso? Porque no nosso país tem muita gente que diz que Jesus não batiza mais, que diz que esse negócio de falar línguas estranhas ficou para o período apostólico. Eu vim aqui cheio de Deus para dizer: Jesus salva, Jesus vai voltar, e Ele ainda batiza com... O quarto personagem é o próprio Cristo. Jesus chega para os seus discípulos em João 14 para dar as últimas instruções e diz: se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu vou fazer. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Este outro no grego é mesma essência. Eu vou, mas vem um da mesma essência que a minha. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês podem. Por quê? Porque Ele habita em vocês e estará convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, a promessa do Espírito, ela é seguida de uma ordenança. Jesus, depois de crucificado e ressurreto, disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos vão para um cenáculo, e vale a pena salientar aqui, gente, o cenáculo não é um local muito belo como esse. O cenáculo era um quarto construído em cima da casa de alguém. Eles se reúnem no cenáculo e começam a buscar por cerca de 10 dias. E o primeiro acontecimento de Pentecostes está no verso de número 1. Lucas registra e diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repita comigo, diga: reunidos no mesmo lugar. Só que, gente, aqui esta reunião é diferente. Reunião que é tomada por orações, cânticos, louvores e busca intensa por Deus. Porque eu entendo, gente, que nem sempre onde há reunião existe união. Até porque só há um ser no universo que consegue juntar um só povo e reuni-los no mesmo propósito. E o nome dele se chama Espírito Santo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas mais que isso, havia uma união. E olhe para mim aqui, por favor. Eu entendo, gente, que Deus não fez ninguém igual. Nós somos diferentes uns dos outros. Temos diferentes personalidades, diferentes sonhos e objetivos. Mas aqui, gente, os meus sonhos caem, meus objetivos caem.
quem eu sou cai, meu orgulho cai, meu ego cai, porque eu entendo, para que ele apareça no Jordão, tem que ter um João para dizer que eu diminua. Por gentileza, me ajude a pregar. Se não for incômodo para você, segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Se você não se constrange com isso. Eu sinto a graça de Deus aqui, gente. Você vai dizer assim para ele e para ela, diga: eu sou diferente de você. Diga: nós temos diferentes sonhos, diferentes personalidades. Agora diga assim bem forte, diga: mas hoje eu me uno no mesmo propósito que você. Irmão, agora brada como se estivesse a 2 quilômetros de distância. Olhe para ele e para ela como profeta, porque eu sinto Deus aqui. Você vai dizer: eu não sei você, mas hoje eu vim aqui e eu vou sair cheio do Espírito. Se você veio, levante a sua mão direita ao céu aqui, porque eu sinto uma labareda de fogo. Só quem veio buscar o poder do Espírito Santo, abre a tua boca por 10 segundos e dá um brado de glória. Eu estou sentindo que hoje à noite o céu vai marcar a tua história hoje aqui. Porque você não está aqui por acaso. Se fosse depender de gente que acreditasse em você, você nem aqui estaria. Mas hoje o Espírito Santo desce nessa casa para te dizer: eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Abre a tua boca para receber o poder que peca mais. Você consegue fechar os teus olhos só por 30 segundos, por gentileza? Porque eu estou sentindo uma graça que está repousando sobre esta casa aqui agora. Que é, assim diz o Senhor: estou descendo aqui em vosso meio e estou marcando ministérios hoje aqui. Porque eu sou o dono da tua chamada, moça. Eu sou o dono do teu chamado, rapaz. Eu sou o Deus que desço nessa casa e te digo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu já tinha te escolhido. E como prova de que eu te amo, receba o meu abraço agora. Após haver uma união de propósito, gente, eu sinto que esse lugar vai tremer hoje aqui. Oi, a terra remácia. Acontece o primeiro acontecimento de Pentecostes. O Espírito chega com um som. O Espírito chega com um barulho, com um ruído. Eu pergunto, você me responde: Deus se manifesta como quiser, sim ou não, gente? Mas eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. E eu gosto das manifestações de Deus que são acompanhadas de um barulho. A descida de Deus sobre o Monte Sinai, gente, foi marcada por um barulho, tremor de terra. Moisés falava, Deus bradava com trovões, com relâmpagos, com terremoto.
E deixa eu te dizer uma coisa. Você que não gosta desse barulho de glória a Deus que a igreja produz, no céu essa zoada linda só vai aumentar. Porque no céu só houve um registro de silêncio. Lá em Apocalipse só foi por 30 minutos. O resto, irmão, miríades e miríades de anjos. Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E me desculpe se tu não gosta disso, porque até a entrada da igreja no céu vai ser acompanhada de um barulho. A trombeta vai tocar. A casa da promessa vai ser arrebatada. Os portões estarão fechados e acontecerá o maior casamento da história. O noivo entrará com a noiva e cumprir-se-á o Salmo 24. Os anjos observando e a noiva cantando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Os anjos perguntam: quem é o Rei da Glória? A casa da promessa responde: o Senhor poderoso na batalha. Ele é só quem veio adorar o Rei da Glória. Abre a boca, camando que ele cresça. Isso. Que eu diminua. Isso. Ele apareça. Abre a boca para receber poder aqui. Eu me constranja com a sua glória em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. E ele cresça. Levante a sua mão ao céu, por favor. Isso. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Gente, ai, o semáforo é matia. Davi, ele sabe o que é um culto pentecostal. 30 anos a arca longe de Jerusalém. Ai, Davi disse: eu tenho que buscar a arca. Eu tenho que trazer a presença de volta para Jerusalém. Só que Davi tentou mudar o método. Ele colocou boi novo e um carro para puxar a arca. E deixa eu te dizer uma coisa: gerações vêm e vão, mas o método nunca muda. Deus ainda responde oração. Deus ainda responde jejum. A arca tomba, Uzá estende a mão e Deus disse: não gostei. Fulminou Uzá na hora. A arca vai para a casa de Obed-Edom, e em 3 meses a casa de Obed-Edom prosperou como nunca tinha prosperado. Só que Davi agora disse: vou buscar a arca do jeito certo. Traz os sacerdotes, coloca a arca nos ombros, 6 passos, sacrifica. 6 passos, sacrifica. A arca está entrando em Jerusalém. Aí acontece um culto pentecostal como esse. O povo começa a dar glória, o povo começa a marchar. Um culto pentecostal aconteceu. Davi quebrou o protocolo, começou a dançar, a glorificar. Só que da janela do palácio estava Mical. Não gosto disso.
Davi é rei, vai escandalizar. Não tem para que dar glória a Deus desse jeito. Não tem para que gritar desse jeito. Dá para ficar sentadinho, caladinho. Aí Deus olhou para Mical e disse: Mical, minha presença longe de Jerusalém 30 anos. E tu ainda tá desse jeito, Mical, igual uma geladeira. Porque tem gente que vem para um culto como esse, Deus está falando, Deus está se fazendo presente, mas tem gente que fica igual a Mical, com o braço cruzado. Não gosto disso. Pra que Rafael cantar desse jeito? Pra que esse menino pregar dessa forma? Pra que fazer isso? Pra que dar glória a Deus alto? E se tu veio aqui desse jeito, irmão, tu vai sair daqui sem sentir nada. Sabe por quê? Porque hoje não existe espaço para Mical. Hoje só tem espaço para Davi de Deus. A presença está entrando e Davi está dizendo: não posso ficar parado. Eu preciso falar disso aqui, gente. Porque no meio desse som pentecostal, o Espírito Santo está dizendo: eu me farei conhecido hoje aqui. Se você puder, por gentileza, fechar os teus olhos. Porque o meu amigo Espírito Santo está me dizendo aqui que nos próximos 2 minutos que hão de passar, Ele vai começar a encher os seus vasos hoje aqui. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou começando a visitar os meus filhos hoje aqui, porque hoje eu vou começar a marcar a história de muita gente hoje aqui. O Espírito Santo precisa tratar no íntimo de alguém aqui agora. Porque eu estou pregando para gente improvável hoje aqui. Eu estou pregando para gente que, se fosse depender das tuas habilidades, tu nunca exerceria o teu chamado. Mas o Espírito Santo está te visitando agora e está dizendo: receba, filha, receba, filho, a confirmação daquilo que eu te chamei para fazer. Porque hoje eu marco a tua trajetória. Porque tu tinha vários motivos para parar, tu tinha vários motivos para desistir. O céu te viu no canto daquela cama quando tu disse: Deus, tem gente melhor do que eu. Tem gente mais capaz do que eu. Mas como prova de que Deus te viu, Ele começa a te visitar agora. Receba agora, moça, o abraço que tu recebestes quando tu estava só naquele quarto. Foi eu que te abracei. Bebe a fonte rebaracia, porque a depressão queria te parar, as crises existenciais queriam te parar, mas eu te digo: tu não precisarás se cortar para aliviar as tuas dores. Tu não precisa tomar aqueles remédios para tirar a tua própria vida. Eu sou o Deus que manifesto vida nesta casa agora. Espírito Santo, como tu me falastes, começa a tomar esta casa agora. 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 Isso. Se eu fosse você, eu abria a minha boca e começaria a falar alguma coisa para o Espírito Santo. Porque
Porque o Espírito Santo vai tomar este ambiente aqui agora. Isso. Abre a tua boca e começa a falar em línguas estranhas. Isso. Sejam cheios agora. Isso. Jesus, enche esta juventude. Eu encerro agora, mas eu preciso fazer o que Deus está mandando fazer aqui. Porque o Espírito Santo vai começar a curar moças e rapazes desta juventude aqui. O Espírito de Deus está compromissado a encher vocês de poder. E essa noite vai ser um marco na história de vocês. Por gentileza, fiquem de pé. Eu encerro agora, mas eu preciso orar por vocês. Porque Deus vai começar a chamar muita gente para o altar. E vai começar a encher vocês aqui no altar. Assim como vocês cantaram aqui no altar, eu quero orar por vocês aqui. Venham para aqui, por favor. Porque a glória que Jesus vai derramar sobre vocês aqui no altar, Ele vai começar a incendiar essa igreja hoje aqui. Porque Deus está compromissado com vocês. Hoje a unção de Deus marcará a história de vocês. Sabe por quê? Porque eu não estou vendo aqui projeto falido. Eu estou vendo gente aqui que Deus investiu muito caro. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus investiu muito caro na vida de vocês. Só que eu estou pregando para gente que está igual a Timóteo aqui em cima desse altar. Timóteo tinha chamada, Timóteo tinha propósito, mas em determinado momento ele disse: não aguento mais, eu vou parar. Aí Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Eu estou pregando para a moça que está enterrando o dom que Deus te deu. Você está enterrando o dom que Deus te deu, rapaz. Só que hoje o Espírito Santo vai tomar vocês aqui nesse altar. Fecham os vossos olhos, por gentileza. Amigo Espírito Santo, Tu és o Deus de gerações. Gerações vêm e vão, mas está aqui, Jesus, esta geração de jovens da casa da promessa. Jesus, começa a tratar no íntimo deles aqui agora, Jesus. Começa a curar as feridas que ninguém vê. Porque ela consegue disfarçar muita coisa com um sorriso do rosto, mas só o Senhor sabe como estão as feridas que ninguém vê. Jesus, nesta unção de cura, eu te peço, enche eles do teu poder, Jesus. E que a partir de hoje o tempo de avivamento comece a incendiar eles agora, Jesus. Isso, Jesus, enche eles aqui agora, Jesus. Abra a boca, jovens. Isso, isso, isso. Jesus, enche elas agora, Jesus. Enche elas agora, Jesus. Enche. Seja cheia, Santo. Cheia, cheia. Enche, Jesus. Enche. Olha Jesus tomando. Isso. Abra a boca e sejam cheios, 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 cheios. Enche, Jesus. Isso.
Eu digo Kadosh, Kadosh, Urabacamaço. Enquanto tu marcha, Deus corta laço. Agora, 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 agora. Santo, Santo. Levante as suas duas mãos aos céus. Toda a igreja, eu encerro agora. Porque Deus está me dizendo que vai derramar uma labareda de fogo aqui agora. E nesta labareda, laços estão sendo cortados, sepulturas fechadas. E nesta labareda, Jesus vai tomar esta casa com glória. Quando eu contar 3, você vai dar o maior glória a Deus que você deu aqui. E neste glória a Deus, o céu está dizendo: eu vou derramar minha labareda aqui. Agora tu me promete uma coisa: se derrama, porque hoje a unção de Deus vai marcar a tua vida. Eu conto 1. Fecha os seus olhos, por favor, porque é um fogo queimando aqui nesse altar. Brasas estão sendo espalhadas aqui agora. Eu conto 2. Repita comigo, diga: Deus, me enche, me marca. Eu conto 2,5. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Esse lugar vai ficar pequeno para a glória que vai ser derramada. Alaracamanda, Urabaracamachúria. Eu conto 2,5. Minha banda, no 3, vocês vão dar lugar, porque ao som desses instrumentos, espíritos malignos estão correndo. Eu conto 2,5. Prepara. Eu conto 3. Abre a boca. Isso. Pega. 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 Glória. Pega. 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 Fogo. 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 Enche Jesus. Enche Jesus. Quem já pisou, sejam cheios, tudo sou cheios, em outro lugar.